Bom dia, sexto ano, tudo bem? Nessa aula, nós vamos trabalhar sobre um tema, que é bem tranquilo, que é a acentuação dos monossílabos tônicos, tá bom? E também das proparoxítonas, que está lá na página 222 e 223 do livro, e as atividades 224 e 225, tá bom? Vamos lá? É um assunto bem tranquilo, tanto que é tratado brevemente aí no livro de vocês. A acentuação dos monossílabos tônicos. Como vimos no capítulo 2, as palavras com apenas uma sílaba são chamadas de monossílabas. Então, palavras de uma sílaba só é pé, só, pá, fé. São palavras monossílabas, uma sílaba. E podem ser pronunciadas de maneira fraca ou um pouco mais forte. Essa é a diferença entre monossílabos átonos e monossílabos tônicos. As palavras átonas são aquelas mais fracas, as tônicas mais fortes, no caso as sílabas, aqui palavras porque são monossílabas, ok? Nós temos então monossílabos átonos, pronunciados de maneira fraca, C, me, o, a, os, de. E nós temos os monossílabos tônicos, que são aqueles pronunciados de maneira forte, já, lá, paz, pé, ré, res, ó, nós, vez, nu, luz. Por esses exemplos, fica mais fácil perceber que somente os monossílabos tônicos possuem acento gráfico, mas para isso precisam terminar em a, ou as, es, o, os. Pessoal, então observe. Monossílabos tônicos são acentuados, mas nem todos. Aqueles que terminam em a, pá, lá, já, cá. E nós temos também aqueles que terminam em e, pé, ré, são monossílabos tônicos terminados em e, então recebem acento. E também o, aquelas palavras pó, nós, sós, são palavras que são acentuadas, monossílabos tônicos acentuados. Por sua vez, os monossílabos átonos não são acentuados, tá bom? Aquelas que são pronunciadas de forma mais fraca. E nós temos também a acentuação das proparoxítonas. Pessoal, lembra quando nós vimos? Nós temos as palavras oxítonas, aquelas em que a última sílaba é a mais forte, as paroxítonas, em que a penúltima sílaba é a mais forte, e a proparoxítona, que é a antepenúltima mais forte, beleza? Vamos lá. Já as palavras proparoxítonas, em que a antepenúltima sílaba é a mais forte, seguem uma regra de acentuação ainda mais simples. Todas elas são acentuadas graficamente. Então, todas as proparoxítonas são acentuadas. Lembre-se de que uma palavra é proparoxítona quando a sílaba tônica é a antepenúltima. Veja, Antártica, mérito, prático, rápido, sílaba, proparoxítona, ônibus. Todas essas palavras são proparoxítonas, ou seja, a antepenúltima sílaba é a mais forte. Todas elas são acentuadas na sílaba tônica, tá bom? Então, pessoal, nós já terminamos aí a teoria. É bem tranquilo. Monossílabas tônicas são acentuadas quando terminam em a, e ou o, ou no plural, Por isso que é o acréscimo do s ali. E todas as proparoxítonas são acentuadas. Bem tranquilo e bem simples, Agora, então, nós vamos para as atividades, tá bom? Da mesma forma que o conteúdo, são atividades bem tranquilas. Página 223 nós temos o texto e até a página 225 as atividades. Vamos lá. Visitando a mansão antiga e tomando o melhor sorvete de todos na Devon House.
A viagem já começou com uma visita a uma construção luxuosa, com direito a um tour pelo passado e, no fim, muito sorvete. Tem coisa melhor? Na cidade de Kingston, onde fica o aeroporto pelo qual cheguei, está a Devon House, uma mansão construída em 1888. O lugar era a residência do primeiro milionário negro jamaicano, George Stilber, e tem uma arquitetura europeia lindíssima, além de um jardim cheio de flores, onde encontramos até um grupo de jamaicanas fazendo fotos pré-casamento, sabe? Com certeza é um dos lugares mais procurados para fotos legais na cidade. E eu, como amo pouco fotografia, entendo o motivo. Hoje ele funciona como um museu e conserva diversos ambientes e obras daquele tempo. É super legal. Pode explorar cada pedacinho do casarão. Depois, logo atrás dele, fica uma sorveteria super movimentada, frequentada por amigas que vão até lá depois da escola, famílias e outros amantes de sorvete. Os jamaicanos consideram que o local tem o melhor sorvete do país e eu realmente amei. A casquinha é, na verdade, cascão e o sabor é incrível. Lembrando aí que o gênero textual que nós estamos trabalhando, né, vamos finalizar agora os trabalhos, é o relato de viagem, né? Vamos lá. Neste capítulo, você aprendeu que os substantivos dão nome a seres, lugares, emoções e etc. Por isso deve ter precedido a presença de muitos deles nesse relato de viagem. Você deve ter percebido, né, a presença de muitos deles nesse relato de viagem. Agora, marque a alternativa que contém a afirmação correta sobre esses substantivos. Vamos analisar cada alternativa. A sorveteria, Devon House e museu são exemplos de substantivos coletivos. Pessoal, coletivos são aqueles substantivos que dão nome a uma coletividade, né? O próprio nome diz, é um conjunto de seres ou objetos. Sorveteria, Devon House e museu são exemplos de substantivos coletivos. Observe, Devon House é um substantivo próprio, né? É o nome próprio, específico de um local, lá no caso, né? Um museu, certo? Então, já podemos excluir essa por aí. Kingston, George e Devon House são exemplos de substantivos próprios. Nós temos aqui 3 nomes que são grafados com letra inicial maiúscula e dão nome específico a lugar, a uma pessoa, né, e a outro lugar também. A Devon House é um museu. Então, são substantivos próprios? Sim, é a nossa letra B. Vamos ver os equívocos aqui das demais. As palavras passado, fotografia e arquitetura podem ser classificadas como substantivos abstratos. Pessoal, fotografia é algo que possui existência própria, né? É um objeto, então não é abstrato, é concreto. D. Casquinha, cascão e sorvete são substantivos concretos que podem ser substituídos pelo coletivo sorveteria. O coletivo de casquinha é sorveteria. Sorveteria é o coletivo. Então, não, tá bom? Nós temos aí um equívoco que não há aí coerência nessa afirmação. Viagem, residência e mansão são exemplos de substantivos sobrecomuns. Sobrecomuns, vamos lembrar lá da questão do gênero do substantivo. E são aqueles que fazem referência, designam pessoas, né? A criança, a pessoa, a testemunha, o indivíduo, o guia. Então não, né? Nós temos ali a viagem, residência, mansão, não. Tá? Sobrecomuns são aqueles que designam a pessoas. Então é a letra B, como o gabarito nos diz. 2. Nesse relato de viagem, a autora utiliza um substantivo próprio para identificar o país que visitou. Como podemos fazer essa identificação? Ela utiliza o substantivo próprio, ou seja, o nome do país que visitou. A autora não identificou o país visitado por meio de um substantivo próprio.
mas nós podemos fazer essa identificação aí por conta de um adjetivo pátrio, jamaicano, empregado no texto como substantivo, tá bom? Então, a partir dessa identificação, nós sabemos aí qual é o lugar, né? A Jamaica. Mas a Jamaica, que seria o substantivo próprio, não foi mencionado, mas a partir do adjetivo pátrio, que é aquele que faz referência à origem, né? A cidade, o estado, a nação, né? O país, nós podemos tirar aí essa conclusão, tá bom? Fazer essa identificação. 3. Vimos que os adjetivos são palavras que atribuem uma característica, qualidade ou defeito ao substantivo. Tá bom? Os adjetivos são palavras que atribuem uma característica, qualidade ou defeito ao substantivo. Certamente você deve ter percebido a forte presença de adjetivos nesse texto. No trecho, tem uma arquitetura europeia lindíssima. O uso do adjetivo em seu grau superlativo absoluto reforça uma qualidade da arquitetura mencionada. É lindíssima, muito linda, né? Superlativo absoluto, aquele que vai colocar ali aquela qualidade ao extremo, né? Lindíssima. No entanto, essa flexão também pode ser usada para causar um efeito de sentido irônico. Entre as alternativas a seguir, identifica o emprego da ironia. Ironia é uma figura de linguagem que nós vimos, que é aquela em que eu digo algo, mas querendo dizer outra coisa, né? Ali com a questão de humor, de sarcasmo, né? Por exemplo, se eu chego atrasada na sala de aula, e o aluno vira para mim e fala: nossa, muito pontual, hein, professora? Ou seja, ele está fazendo ali, usando da ironia, né? Fazendo uma crítica porque eu cheguei atrasada. Ele disse uma coisa, mas a intenção ali é outra. Vamos lá. Conheci um jamaicano riquíssimo. Havia 3 carros importados na garagem de sua casa. Então, aqui o riquíssimo foi utilizado aqui com ironia. Não, ele realmente era riquíssimo, né? Havia 3 carros importados na sua garagem. B. A mansão que visitei era muito bonita. Não cansei de tirar fotos dela. Também aqui linguagem literal, não há uso de ironia. Realmente era muito bonita, ele achou muito bonito, tanto que não cansou de tirar fotos dela. C. O caminho até a sorveteria é facílimo. Me perdi num piscar de olhos. Se fosse facílimo, não teria perdido, né? Não teria se perdido num piscar de olhos. Então, aqui a ironia, né? Que na verdade era dificílimo. Letra C. D. Em um dos passeios que fiz pela cidade, vi um menino magérrimo que ficou me olhando. Devia estar com muita fome, né? Realmente, magérrimo aqui é que é muito magro. A Europa é belíssima, mas a América também tem seus encantos. Aqui também não foi feito uso de ironia. 4. À primeira vista, um adjetivo pode ser só mais um aspecto estilístico inserido no texto, mas também pode representar a informação principal e o ponto de vista do autor. Assinale a alternativa em que o trecho do relato de viagem contém um adjetivo que não apresenta o ponto de vista do autor. Eu posso utilizar os adjetivos para demonstrar o meu ponto de vista, né? Eu achei aquele lugar belo, então eu utilizo adjetivos, né? Belíssimo, muito belo. Ou se eu não achei, eu achei aquele lugar horrível. Horrível é uma característica que eu estou dando a partir do meu ponto de vista, tá bom? Então, é isso que nós devemos observar e identificar, aquele em que o adjetivo não apresenta o ponto de vista do autor. A. Tem uma arquitetura europeia lindíssima. Quer dizer que ele achou lindíssima aquela arquitetura. Então, é um ponto de vista. Então, não é essa alternativa que nós queremos. O lugar era a residência do primeiro milionário negro jamaicano. Negro aqui é o adjetivo, né? O milionário negro. É a partir do ponto de vista dele? Quer dizer que outra pessoa pode achar que não é negro? Lógico que não. Então, aqui é a letra B, que não demonstra um ponto de vista. É realmente uma característica ali específica
desse substantivo aqui, né? Milionário negro jamaicano. C. É super legal poder explorar cada pedacinho do casarão. É super legal, ele achou super legal, é o ponto de vista dele. Então, não é a C, nós já vimos que é a B, né? Aqui também ele achou legal, ó. Com certeza é um dos lugares mais procurados para fotos legais. Apresentação do ponto de vista. E o sabor é incrível. Mais uma vez, ele achou aí o sabor incrível. 5. Utilizando palavras empregadas no relato, preencha a cruzada a seguir. Vamos lá, olha, na horizontal, nós temos aqui horizontal e vertical, né? Horizontal, deitado, vertical, em pé. Uma aqui, adjetivo flexionado no grau aumentativo analítico. Vamos lá, lá no texto nós temos um adjetivo flexionado no grau aumentativo analítico. Observe aqui, ó, super movimentada. Eu tenho aqui o uso de uma palavrinha auxiliar, super. Quando eu tenho o analítico, é que eu tenho a palavrinha auxiliar, né? Super movimentada, muito movimentada. O sintético é aquele em que eu coloco ali no final da palavra, né? Um sufixo, né? Movimentadíssima. Aí seria o grau aumentativo sintético, tá bom? Que no caso é analítico e é essa palavra. 2. Monossílabo átono, que a autora utiliza para se referir a si mesma. Eu. A palavra monossílaba tem apenas uma sílaba, átono, né, mais fraco, e a autora refere a si mesma, para se referir a si mesma. 3. Monossílabo tônico, mais uma vez um monossílabo, mas agora tônico, empregado como referência à sorveteria, lá. 4. Substantivo flexionado no diminutivo, lembra do grau diminutivo, com o sentido de cantinho, pedacinho. 5. Substantivo empregado como coletivo de pessoas, grupo. Grupo é o coletivo de pessoas, utilizado lá no texto. 6. Palavra proparoxítona. Qual palavra proparoxítona que caberia aqui? Nós temos a famílias. Olha o acento aqui, ó, no mi. Nós vimos que todas as palavras proparoxítonas são acentuadas, né? Famílias. E nós temos as verticais. 7. Adjetivo flexionado no grau aumentativo analítico. Super legal. Mais uma vez aqui, ó, a utilização do super aqui, ó. É a palavra auxiliar. 8. Substantivo adjetivado pela palavra 10. Arquitetura. Né? Arquitetura. 10. 9. Substantivo empregado de forma genérica para designar diferentes objetos, situações e acontecimentos. Coisa, né? Tudo é coisa. Coisa pode se referir a diferentes objetos, situações, acontecimentos e etc. Coisa é uma palavra que nós colocamos para tudo enquanto é coisa, tudo enquanto é situação. 10. Palavra proparoxítona, lindíssima, ok? Nossa palavrinha aqui que cabe na nossa palavra cruzada. 6. Todas as palavras abaixo obedecem à mesma regra de acentuação, exceto a já. Já é um monossílabo tônico terminado em A, então recebe acento. B. Nós. Nós é um monossílabo tônico terminado em O, né? Com S, nós, também acentuado. Pés, a mesma regra, é um monossílabo tônico acentuado porque termina em E, certo? A é um monossílabo tônico terminado em A, portanto é acentuado. Agora, dói. Dói é um monossílabo, mas termina em I. Nós temos aqui um ditongo, né? Dói, por isso que é acentuado, tá bom? Então, essa regra de acentuação aqui, na letra D, ela é diferente, né? Não obedece à mesma regra das demais.
7. Seguem a mesma regra de acentuação, exceto, mais uma vez, vamos encontrar a exceção aqui. Gráfica. Gráfica, proparoxítona acentuada. Mágico, proparoxítona. Observe a antepenúltima sílaba, ó. Gráfica. Nós temos aqui 3 sílabas. A antepenúltima é a acentuada. Mágico. Mágico. Magnético. Mais uma vez aqui, ó. Magnético. O né é a antepenúltima a sílaba, então ela é acentuada. Conteúdo. Aqui é a paroxítona que é acentuada. Então, não segue a mesma regra que as demais. E por último, silábica. Lá é a antepenúltima. Ok? Então, proparoxítona, tanto a E quanto a C, a B e a A seguem a regra da proparoxítona acentuada. Agora, vocês vão fazer para casa aí as atividades do encerramento do capítulo 5 do livro de língua portuguesa, tá bom? Páginas 226 a 229. Qualquer dúvida eu estou à disposição de vocês, tá bom? Para amanhã essa atividade, viu? Vocês podem me procurar durante o plantão, não esqueçam de enviar as atividades e até amanhã, até a próxima aula.